Olá, meu amigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo abundantemente reine aí no seu coração. Essa reflexão que eu estou fazendo chegar até você com esse vídeo é uma reflexão que, para mim, é uma das mais de preciosidade, porque eu vou falar de família, certo? Pegando como base aqui Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, é o terceiro vídeo que eu estou trazendo até você, baseando já nesse versículo aqui de Gênesis 2 e 18, que diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre o perigo da solidão, baseado nesse versículo, e eu tenho outro que eu pego esse versículo como base para falar sobre o namoro, certo? Aí o versículo continua dizendo: far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E é exatamente aqui que está o assunto que eu quero introduzir ao seu coração. Pois bem, eu quero subordinar esse assunto aqui sobre lições desse primeiro casamento, porque a iniciativa da família não vem do homem, vem de Deus, certo? Porque a família foi a primeira instituição arquitetada e projetada por Deus, né? A lição que nós temos aqui é o seguinte: Deus, quando fez todas as coisas, ele fez em pelo menos 4 ordens, né? Deus criou o reino mineral, vegetal, animal, depois Deus faz o homem. Então, quando Deus faz os anjos, ele coloca acima do homem. Quando Deus faz os animais, ele coloca abaixo do homem. E quando Deus então faz a mulher, ele coloca diante do homem. Olha que lição maravilhosa que a gente vai começar a observar aqui. A mulher então não pode estar junto dos anjos para não estar acima do homem. A mulher não pode estar junto dos animais para não estar abaixo do homem, certo, meu irmão? Então, de cara, aqui eu já aprendo que todo casamento complicado é porque a mulher mudou de posição, né? Por quê? Porque quando Deus olha o homem só, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Então a mulher não pode ser tutora, deixar de ser adjutora para ser tutora. Casamento complica. A mulher também não pode deixar de ser adjutora para ser serva do homem, quer dizer, ela não pode ser nem tutora e nem serva. A adjutora é ao lado, certo? Símbolo de companheirismo. Tutora acima, mulher que manda, gerencia, comanda o homem. Tem mulher que manda no homem com o olho, meu irmão, coisa feia, né? E aí a mulher também não pode ser serva, pisoteada, escrava do homem, mandada e gerenciada com ordens. Eu faço aqui também lembrar de um amigo que chegou para mim uma vez e disse assim: pastor, em casa eu sou o cabeça, quem manda e desmanda e comanda em casa sou eu dou a última palavra e ordeno. Aí eu falei: então o senhor não é o cabeça, irmão. Ele olhou: não, eu sou o cabeça? O que eu sou? O senhor é cabeçudo, porque a mulher não foi feita para ser mandada e nem comandada e gerenciada por ordens. A mulher foi feita para ser amada. Tanto é verdade que eu estou dizendo aqui, que você vai ver a Bíblia mandando o homem amar, não a mulher, porque a mulher já ama por natureza, por ser emotiva. Mas como o homem é levado pelo campo da racionalidade, não tem conversa. Por isso que a Bíblia diz: marido, amai vossas mulheres, né? Bom, do primeiro casamento, de um, Deus faz 2. Hoje, de 2, Deus faz 1, certo? Marido e esposa não vem pronto. Você aprende a ser o marido ideal, você aprende a ser a esposa ideal com o passar do tempo, né? Porque é o encontro de 2 pessoas de personalidade diferente, temperamento diferente, que se encontram, certo? E aí gera aquela engrenagem, meu irmão. Por isso que os 3 primeiros anos da vida 2 são chamados anos de ajustamento, porque é normal e existe até aquela probabilidade de situação que um não gosta do outro, e aí vai havendo aquela engrenagem e o ajustamento, né? Então a pergunta que a gente faz aqui, baseada nessa palavra, nesse texto, nesse estudo, é o seguinte: pastor, de onde vem essa adjutora? Olha que a resposta está no verso 22, diz assim, ó: então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Eu faço até uma brincadeira quando eu estou palestrando, né? Por que a mulher é costela? E alguém até disse que é razão pela qual a mulher é osso duro de roer.
mas isso não é verdade não, tá? Porque, bem na verdade, se tirar todos os ossos do corpo de um homem, o homem não para de pé, né? E a outra lição boa também, foi uma vez que eu estava pregando e perguntei, quem é mais forte, o homem ou a mulher? Aí se deixar, meu irmão, a mulher atropela, ela diz, mulher, porque a mulher fala mesmo, né? E não é, e na verdade elas não erraram, é verdade, porque o homem veio do barro, o barro é mole, então a mulher veio do osso, e o osso é duro na queda, né? Pois bem, olha que observação interessante, a mulher veio da costela. Eu tenho 4 observações a fazer aqui, falando da costela. Número 1, a costela não está na cabeça, para a mulher não comandar o homem. A costela não está no pé, para não ser pisoteada pelo homem. A costela está literalmente ao lado do coração. Há quem diga que o coração é aqui. Aqui é emotivamente, cientificamente falando, o coração é aqui, no meio, certo? E olha onde está a costela, do lado. Então Deus tirou a mulher do lado do coração do homem. Razão pela qual, meu irmão, o homem é cérebro e a mulher é coração. Cérebro é o campo da racionalidade, coração é a sede das emoções. Você já parou para observar que homens, se não levar elogio, não faz tanta diferença? Agora fica sem fazer elogio para a mulher, para tu ver uma coisa, pau quebra. Mulher é levada por aquilo que ela ouve, meu irmão. Homem não, é levado por aquilo que ele vê, sabe? Por isso que geralmente existe aquelas mulheres que troca de roupa 48 vezes, joga o cabelo de norte a sul, de sul para o norte umas 500 vezes, dá umas rodadas em volta do espelho mais umas 230 vezes, e só falta olhar para o espelho feito uma arara colorida e dizer, espelho, espelho meu, tem alguém mais linda, bela e bonita do que eu? E se ela ouvir o espelho dizendo não tem, ela vem para a igreja toda feliz, não é verdade? Então, é uma questão aqui maravilhosa, certo? Porque quando a gente fala em questão do homem ser emoção e a mulher ser, aliás, o homem ser razão e a mulher ser emoção, isso aqui, meu irmão, olha que interessante, né? Geralmente o homem pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, né? Geralmente pensa paz para falar, né? O homem é objetivo, certo? Mulher não. Mulher, ela pensa geralmente em passear, já gosta de gastar dinheiro, não pode ver bolsa, sapato, né? Geralmente tem mulher que fala e não devia falar o que eu... claro que existe exceção, tá? Mulher geralmente é detalhista, tanto que a mulher tem um peso de harmonia dentro de casa. Geralmente a mulher muda os móveis assim, para sentir como se tivesse mudado de casa. Ela dá um peso de harmonia, esse quadro não combina aqui, combina lá, é coisa da mulher. Então, a costela foi tirada do lado do coração. Deus tirou a mulher do lado do coração do homem. Uma segunda consideração da costela, meu irmão, é que é o seguinte, tá? Quando a gente fala da costela, costela é símbolo de companheirismo. Onde você entra, a costela entra. Onde você sai, a costela sai. Então, Deus estava dizendo, não é bom que o homem esteja só, certo? E aí tem lá aquele vídeo que eu falo da solidão, que se eu tivesse me virando para Deus para perguntar, Deus, o que é que o Senhor me disse do casamento? Deus estaria me respondendo, o casamento é um remédio para curar a solidão do homem e da mulher. Então, nada mais e nada menos que de fato a mulher foi dado para companheira, símbolo de companheira. Por isso que eu não posso concordar com quem diz por aí que por detrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso não é verdade, porque a mulher não vem da coluna, a mulher vem da costela, que isso relata o fato de estar ao lado, companheirismo. Uma terceira observação aqui, que a mulher é costela, certo? É costela de quem mesmo? Da mulher ou do homem? Do homem. Então, a mulher é fruto de uma escolha dele. Essa iniciativa na decisão de namorar não pode partir da mulher, tem que partir do homem. A mulher tem que ficar na dela, aguardar o momento certinho, certo? Uma outra observação é o seguinte, dá um murro aí, você que está me assistindo, meu irmão, queridão, dá um murro aí na sua costela. Vai doer ou não vai? Aí você diz, poxa pastor, vai doer sim, vai arder, vai queimar, vou me sentir mal. Peraí, mas eu não mandei bater em você, eu mandei bater aí na sua costela. Aí você diz, mas daí pastor, é que se eu bater na minha costela vai doer em mim. Se isso é verdade, que a Bíblia está dizendo que a mulher é costela do marido, então a dor dela é sua dor, o sentimento dela é o seu sentimento. Por isso que Paulo diz assim, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Você não pode alegrar com a tristeza da sua mulher, meu irmão. Por isso que eu não posso concordar com quem agride a mulher com agressão física, facial e verbal. Ele diz, está sofrendo porque quer, então não é só costela, certo, meu irmão? Porque quando a gente fala de costela, o sentimento dela é o meu sentimento. Aí vamos aí para o versículo 24, certo? O tempo aqui é curto, mas eu preciso resumidamente deixar essa palavra para você aqui, Portanto, deixará o homem
a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo. Quando a Bíblia fala deixará, sabe o que significa esse deixar aqui? Esse deixar aponta pelo menos para 4 coisas. Número 1, ter sua moradia independente. Há uma probabilidade de pais defenderem filhos indo contra a nora e contra genro, certo? E se você conhece alguém que mora no fundo da casa dos pais, dá certo, eu chamo de exceção. A segunda coisa, quando a Bíblia fala deixará, está dizendo o seguinte: procure não levar problema aos pais. Casou, a vida é sua. Número 3, homem agora deve satisfação, não é a papai nem a mamãe, é a sua mulher e vice-versa. A mulher deve satisfação ao seu marido, certo? E a quarta situação aqui é não depender dos pais para sobreviver. Eu vou até abrir um parênteses e deixar uma informação aqui para você, certo? Que toda sociologia, psicologia, pedagogia e tudo que nós imaginarmos da ciência humana é unânime. E a primeira agência socializadora é a família. E quando o homem casa, a família mais próxima dele é a sua mulher e seus filhos. Aí tem a segunda parte do versículo 24, que diz assim, unir-se-á. Ora, meu irmão, todo casal que estão juntos são abençoados? Sim ou não? Eu não tenho tanta certeza, porque Deus não fez o casal para estar ajuntado, Deus fez o casal para estar unido. E estar junto é uma coisa, unido é outra coisa. Ué, pastor, tem diferença? Tem, sim, senhor, certo? O casamento deve deixar de ser unidade para ser unicidade. O que é unidade? Unidade é 2 partes que se juntam. Unicidade é 2 partes que se entrelaçam na qualidade de uma única peça, meu irmão. Muito comparável ao café ou leite que coloca num único recipiente. Alguém consegue separar? Não, né? Então isso é unicidade. O casal que está junto e não passou pela bênção do casamento, ele não tem a bênção matrimonial, sacerdotal e espiritual, certo? Por isso que a bênção do casamento faz com que o casal deixe de estar junto para estar unido, né? Uma outra questão aqui muito interessante a se observar é o seguinte: quando a gente fala desse versículo 24 aqui, quando a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e ambos serão uma só carne, eu tinha 1 milhão de coisas para falar aqui que o tempo não me é oportuno. Só para encerrar aqui, hoje, para eu falar para a família, constitui um prazer, porque eu estou certo e ciente que o ataque de Satanás hoje é de forma desenfreada em cima das famílias. Mais de 70% das famílias brasileiras hoje estão vivendo um tipo de crise, meu irmão. E não obstante isso, a pesquisa diz o seguinte: 12 casais se casam. 2 anos depois, 6 se separaram, 4 se toleram e 2 são felizes. Eu não posso falar aqui para você, dando nomes, por questão de ética. E eu tenho um pouquinho de ética, eu sei aquilo que eu falo e que eu não falo, de N pastores que são meus amigos, que tomaram a cabeça aqui chorando lágrimas de sangue pelo canto dos olhos de um casamento que já foi embora e hoje estão vivendo no campo da aparência, porque tem um ministério, hoje outro tem uma empresa e aí vai. A coisa é dolorida, meu irmão, certo? De um de cada 7 casamentos no Brasil hoje termina em divórcio. A coisa está indo de mal a pior. E aí eu termino aqui falando aqui do versículo 25, certo? O verso 25, olha que coisa interessante. E ambos estavam nus. Quem? Adão e Eva, certo? O homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Então eu faço uma pergunta que eu encaro até como pergunta inteligente. Ambos estavam nus. Quer dizer, roupa serve para quê? Resposta: a roupa serve para esconder a nudez do ser humano. Então significa dizer que Adão não tinha nada para esconder da mulher e a mulher não tinha nada para esconder do seu marido. Eu vou deixar uma pergunta aqui, e essa pergunta, encare ela como uma pergunta filosófica, certo? O que você está escondendo da sua mulher? O que você está escondendo do seu marido? Sabe aquelas mulheres que se encontram uma com a outra e dizem assim: ai, se o meu marido souber disso, está escondendo o que do seu marido? Ou aquele bonitão que encontra outro amigo e diz assim: rapaz, minha mulher nunca pode saber disso, está escondendo o que da esposa? Isso é perigoso, meu irmão, porque a palavra sincero deriva da palavra sincera. Sincera é ser transparente. Não esconda nada do seu marido, não esconda nada da sua esposa, certo? Eu prego bastante, hoje eu não tenho, a minha vida é bastante corrida, né? Eu tenho pregado em igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, encontro, palestras, conferências, seminários, mas estou certo que a primeira igreja que eu vou prestar conta no céu
é a minha família. Por isso que eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Gislene da Silva Gomes, né? Eu sei que hoje eu não estou onde estou pelos meus méritos. Eu sou um homem movido a milhares de pessoas que intercederam pelo meu ministério, por grandes ventos que eu passei e estar onde está. Então, não existe casamento perfeito, o que existe é casamento feliz. E eu sou uma pessoa que eu glorifico a Deus por essa adjutora que eu tenho ao meu lado. A irmã Gislene tem sido uma companheira, tem sido uma costela, tem sido uma baluarte do meu lado. E aí, para encerrar, eu vou deixar aqui uma palavra bonita para você. Uma palavra que eu tenho certeza que fará as mulheres aí sorrir com esse sorriso, é uma chips, colgate e de orelha a orelha. Um diferencial entre o homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez o homem, fez para o homem um trono, para a mulher fez um altar. O trono exalta, o altar santifica. Você está gostando, né? O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza, a virtude, a divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela racionalidade, ou seja, pela razão. A mulher é invencível pela emoção. Por isso que mulher, quando quer, leva o homem, meu filho, aonde ela quiser, leva o homem com o seu jeitinho de sabedoria. Porque é por isso que a Bíblia diz em Provérbio 14:1: toda mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com a mão, né? A razão convence, a emoção comove. O homem é capaz de todo o heroísmo, a mulher de todo o sacrifício. O heroísmo enobrece, o sacrifício purifica. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter uma lavra no cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é a águia que voa, a mulher o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, para terminar, o homem está colocado onde termina a terra, e a mulher está colocado onde começa o céu. Oh, que maravilha! Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, seu esposo e a sua esposa. E olha, deixa um conselho para você aqui, meu irmão. Sabe quem foi o evangelista mais frustrado de toda a Bíblia Sagrada? Noé. Pregou por décadas e não convenceu ninguém. Mas olha a lição que ainda tira daí. Pelo menos entrou na arca com a sua família. Se você não conseguir convencer ninguém com suas mensagens, palestras, seja lá o ministério que você tenha, pelo menos entre na arca celestial com a sua família, vivendo as palavras que Josué registrou em 24:15, dizendo: eu e a minha casa servirá ao Senhor. E eu declaro isso para a tua vida: você e toda a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus o abençoe.